Bom, então a segunda palestra de hoje à tarde, aqui no Auditório B, é com o Pai Lei de São Carlos, com a palestra de como se proteger em ambientes virtuais. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tayana, mas se vocês quiserem me chamar de Belém, que meio já é meu nome oficial, assim. Eu sou a Juliana, é só Juliana mesmo. A gente tá aqui para representar o Pai Lei de São Carlos. E eu não sei se vocês foram na palestra que teve do Pai Lei em São Paulo, e a gente segue mais ou menos a mesma trilha, assim. O Pai Lei é um grupo internacional, então a gente tem o foco de trazer mais mulheres para computação, para tecnologia, área de tecnologia, e a gente usa o Python como ferramenta para isso. E hoje a gente vai dar essa palestra de como se proteger em ambientes virtuais, com um foco em segurança virtual feminina. Tá. Para começar, eu queria trazer uma reflexão de tipo, para você, pensa aí, para você, o que é me sentir seguro? O que é segurança? Para o dicionário da nossa querida língua portuguesa, segurança é tudo aquilo que serve para proteger riscos e perigos. Só que esses riscos e perigos, eles mudam de acordo com quem você é, ou seja, qual é o indivíduo e qual o contexto que esse indivíduo está inserido. Então, deixa eu dar um exemplo. Se, por exemplo, o indivíduo é o Doctor Who. Vocês assistem Doctor Who? Vocês têm bom gosto, né? Vocês são maravilhosos. Se o indivíduo é o Doctor e o contexto é uma guerra intergaláctica, quem são os perigos e os riscos? São os Daleks. Mas agora quando o contexto ele é virtual, quando a gente está falando de ambiente virtual. Então, e o indivíduo somos nós, mulheres, então quais são as nossas ameaças, quais são os nossos riscos e perigos, e como a gente pode fazer para aumentar a nossa segurança, para se proteger, né, se prevenir. Porque nós somos mulheres, vamos estar conectadas nas redes, então a gente tem o problema de qualquer pessoa que está conectada, que é poder sofrer uma fraude, um golpe, ou sei lá, problemas com dados pessoais. Mas a gente, por ser mulher, a gente tem um plus, nada muito bom, que é ter medo de exposição de fotos íntimas, de sextorção. Não sei se vocês sabem o que é sextorção, que é quando você é chantageado, você tem que pagar. Geralmente nós mulheres sofremos isso, para não ter as fotos íntimas vazadas, ou vídeos, ou enfim. Aqui são um monte de casos de mulheres famosas que tiveram fotos íntimas vazadas. Isso não é uma coisa rara, e a gente fica só sabendo de mulheres famosas, né, que isso acontece. Mas isso é muito comum para pessoas que também não são famosas. Enfim, eu trouxe 2 gráficos da SaferNet. A SaferNet ela é uma organização não governamental, que ela está atrelada ao Ministério Público Federal. E lá é possível fazer diversos registros anônimos de crimes virtuais. Qualquer crime virtual, com mulher ou não, enfim. E eu trouxe os principais tópicos que foram lá registrados em 2018. E disparado, o principal tópico é exposição de imagens íntimas. Pode passar. Daí o próximo gráfico, eu acho que é o 7º ou 6º quadradinho, coluninha que tá ali. E quando a gente vai comparar se essas denúncias registradas ou por mulheres ou por homens, a maioria é por mulheres. E também o público feminino é o que mais denuncia, por exemplo, cyberstalking, ou, enfim, diversos outros problemas, liciamento sexual infantil online, enfim, diversos outros, cyberbullying. Nessa palestra, a gente vai dividir ela em 3 tópicos. O primeiro a gente vai falar de redes sociais, depois a gente vai falar de celulares e como deixar eles mais seguros, e também de contas. E por fim, que eu acredito que seja mais importante, não mais importante, mas é que é muito importante na sociedade que a gente vive, que é como denunciar. Que às vezes a gente está na sociedade e não... Tá, eu fui vítima, eu conheço alguém que foi vítima e não sei como denunciar. Mas a gente vai começar com redes sociais, primeiro tópico. A gente decidiu... Bom, a gente decidiu trazer o tema de redes sociais para a palestra porque é algo que está contido no nosso dia a dia e a gente sempre posta coisas que podem nos deixar vulneráveis sem nós mesmos perceber. Então, o primeiro tópico que a gente vai trazer sobre isso é como se definir individualmente. Nessa palestra, a gente vai trazer conceitos simples que podem nos prevenir de uma possível exposição ou de um ataque virtual.
Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é quem tem acesso às minhas informações e, principalmente, quem eu quero que tenha acesso a elas. Muitas vezes a gente tem, sei lá, 1000 e poucos amigos no Facebook que nós não temos contatos e, apesar disso, eles continuam tendo informações diárias nossas sobre como está a nossa vida, como é a nossa rotina e etc. Bom, além disso, a gente tem que tomar cuidado com informações sensíveis que a gente posta. Porque informações sensíveis seria, por exemplo, você postar que foi embora da cidade, viajou com toda a sua família e sua casa está sozinha. A pessoa já acredita que sua casa está sozinha. Isso é uma informação sensível que, quando você posta numa rede social, 1000 e poucas pessoas vão ter acesso a isso. Ou então, por exemplo, você postar a sua rotina e mostrar o seu caminho para a faculdade ou para o trabalho diariamente. Isso ainda abre brechas para o tema que a Belém tinha falado sobre cyberstalking, que pode acontecer muito mais com mulheres. Então temos que tomar mais cuidado para não abrir essas brechas no mundo virtual. Ainda sobre exposição, a gente tem que parar para pensar também que nós temos papéis diferentes em cada ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, a Juliana que está aqui não é a mesma Juliana que é com os amigos, ou que é na faculdade, ou que vai ser no trabalho. Nós temos maneiras de nos portar diferente em diferentes espaços. Então, nós temos que parar para pensar como que essas pessoas como que nós queremos que essas pessoas nos vejam. Para mulheres ainda piora, porque a sociedade ainda é machista e as empresas ultimamente estão buscando saber sobre nossas privacidades. Então, muitas vezes ter filhos ou postar algum posicionamento político pode influenciar você não receber oportunidades e coisas do gênero. Então aqui a gente só colocou um passo a passo de como alterar as privacidades no Facebook, mas é bem intuitivo. Então você vai nas suas configurações de privacidades, em seguida você vai nos seus atalhos de privacidades, e por fim você controla tudo que pessoas que não são seus amigos podem ver. Desde com quem você se relaciona, onde você estuda, suas postagens anteriores, etc. Agora, saindo um pouco da parte dessa exposição mais pessoal, com pessoas mais próximas, a gente tem que lembrar que redes sociais normalmente são empresas com fins lucrativos, e assim que elas puderem, elas vão vender seus dados. Então, por exemplo, dados do que você gosta, do que você dá like, do que você dá triste e tudo mais são vendidos. E para isso, tem maneiras que você pode fazer para diminuir essa exposição da sua privacidade, caso você não goste dessa exposição. Então, primeiro a gente tem que falar sobre cookies. Cookies são uma tecnologia... Eu acho que não está funcionando. Oi. Tá. Os cookies, eles são uma tecnologia web que acredita-se que eles foram criados inicialmente só para você continuar logado no seu Facebook, depois que você fecha, abre o seu computador, você ter o seu carrinho de supermercado, às vezes o seu carrinho de compras em sites, mas eles também armazenam várias informações sobre você, então onde você vai e o que você faz. Então, fica a critério de cada pessoa saber se você quer ter esses seus dados armazenados num cookie, ou se você prefere ter eles armazenados lá e ter as vantagens de ficar logado, por exemplo, nos seus sites e os seus carrinhos de compra lá armazenados. Nós também temos extensões de navegadores, que é um tema um pouquinho delicado, porque essas extensões, elas podem inibir alguns scripts de sites de pegarem informações de vocês, rastrear o que você gosta ou fazer aquelas propagandas direcionadas, né? Então, se você gosta de dar like tal coisa, vai aparecer tal propaganda para você ali do ladinho. Então, tem algumas extensões que bloqueiam esses programas, só que você tem que prestar atenção, com cuidado em qual extensão você pega, porque ela vai criptografar os seus dados, então ela vai ter os seus dados. E você tem que tomar cuidado se você só não está passando os seus dados de uma empresa para outra, que vai vender do mesmo jeito. Então, eu não trouxe exemplos, porque cada navegador usa um chip e você pode ter preferência do que você quer fazer. Então, fica a critério de vocês pesquisarem quais são os seus preferidos e tomarem cuidado na escolha. Além disso, a gente, para mexer numa rede social, você tem que ter uma conta segura. Então, vamos lá. Quem é que acha que tem uma senha segura? Levanta a mão. Muita gente acha que tem uma senha segura. Pode passar. Então, pode passar, Silvia. A gente fez um esqueminha aqui, mais ou menos, assim, todo confuso, né? De como você pode saber se você tem uma senha segura ou não. Então, para começar, se você usar ela em mais de um serviço, ela já não é tão segura assim.
Se ela é uma data de nascimento, uma palavra, ou uma frase que faz sentido para alguém além de você, ela provavelmente não é segura também. O ideal é que ela seja uma mistura de caracteres especiais, letras e números, para cada conta, porque não é bom repetir. Então, se você decora elas de cabeça, você provavelmente é um gênio, porque são muitas senhas fortes para decorar. Caso contrário, você provavelmente usa um gerenciador de senhas e está de parabéns. Para quem não conhece o gerenciador de senhas, ele é um serviço que ele pode criar senhas fortes, seguras para você, e ele armazena elas criptografadas no banco de dados dele. Que pode ser ou na nuvem ou pode ser no seu dispositivo. E daí ele pode armazenar essas senhas criptografadas no seu celular, no seu dispositivo ou na nuvem. Depois disso, como você faz para usar? Toda vez que você vai fazer login, ele se oferece para fazer o login para você não ter que decorar aquele monte de senhas forte que ele fez. Que a gente colocou como exemplo. Então você escolhe o tamanho da senha que você quer, e aí, quanto maior, mais forte ela vai ser. E quando você vai entrar em um site, ele já se propõe para preencher o campo para você. Assim como o extensor de navegador, não podemos confiar em qualquer gerenciador que aparece por aí, porque ele vai ter todas as suas senhas lá. Então, a gente trouxe aqui 2 exemplos de gerenciadores que são reconhecidos e confiáveis, que é o Dashlane e o LastPass. O Dashlane, ele funciona em diversos sistemas operacionais e ele analisa a força de suas senhas. Além disso, ele tem o pacote Premium, que é pago, que daí tem para você fazer a autentificação de 2 fatores, ele faz backup de todas as suas coisas, mas é um preço assim que é para quem realmente precisa ter as coisas muito bem salvas. Nós também temos o LastPass, que ele é o gerenciador mais usado desde 2010, e ele é baseado na nuvem, então ele armazena tudo na nuvem, e contém extensões para aplicativos e desktops. Além disso, ele conta com a autentificação de 2 fatores, mesmo na versão não premium. Então, a autentificação de 2 fatores é quando, além da senha, você precisa, por exemplo, colocar sua digital, ele manda um código no seu telefone, esse tipo de coisa. No começo a gente tinha falado que não podia repetir senhas, né? E é só uma coisa para ficar bem fixa na cabeça de vocês. Se acontece um vazamento de dados e sua senha está em vários lugares, obviamente vai virar uma bola de neve e eles vão ter todas as suas contas nele. Só que, só para enfatizar, caso você não queira ter um gerenciador de senhas, não tem espaço no celular, pelo menos não deixe o seu e-mail com a mesma senha de outros lugares, porque seu e-mail é sua identidade visual. Então, sempre que você... Se um hacker consegue ter acesso a outra senha e descobre que é a mesma do e-mail, ele vai ter muitas informações que são sensíveis a você, que está no seu e-mail. E só uma curiosidade daquele famoso esqueceu sua senha. Não coloquem dicas óbvias, né? Porque senão é muito mais fácil de um hacker conseguir sua senha. E um site ele nunca pode retornar sua senha. Se você clicar no esqueceu sua senha e ele retorna sua senha, significa que ele está armazenando ela, coisas que os sites não podem fazer. A gente vai explicar mais pra frente por quê. Oi, gente, voltei. E o terceiro tópico que a gente vai falar é sobre celulares mais seguros. Então, pode passar. A primeira coisa que a gente pensa para proteger o celular, não só nele fisicamente, mas a gente pensa em proteger os arquivos que tem nele, né? Os dados, as fotos, enfim. E a primeira coisa que deve passar pela nossa cabeça é fazer a sincronização em backup. E tá muito certo isso, né? E é recomendado que a gente faça os 2, principalmente de arquivos, como fotos e vídeos. Eu mesmo, há um tempo atrás, falei, depois eu faço backup, depois eu boto minha conta aí para sincronizar. Fui assaltadíssima e perdi tudo. As minhas fotos que estavam no celular, vídeos. Enfim, façam. E a gente fez... É muito fácil, o próprio sistema do Android, pelo celular. Dá pra fazer o backup, a gente fez um passo a passo bem simples. Aí você sai configurações e em sistema, aí clica em sistema, depois clica em backup. Aí ativa o backup, bota sua conta ali, bem. E dá pra você configurar o que você quer que esse backup faça, né? Tudo que tenha nele ou não tenha. Aí dá pra botar fotos, vídeos históricos de chamada, contatos, enfim. Calma. Outra coisa também importante de falar de celular já falei de assalto, é que eu tenho um pouco de trauma.
pessoa de Belém, né, gente? Eu ia saltar toda vez que eu volto lá. E pra rastrear o celular. Então, não sei se vocês conhecem. Eu não conhecia um tempo atrás. E o Find My Device já salvou minha vida algumas vezes. Acho que há 2 meses atrás, eu fui pra aula. Aí eu falei assim, esqueci meu celular em casa. Cheguei em casa, não achava meu celular. E ele sempre tá 100% no silencioso. Daí eu fui procurar ele, não achava. Aí, com o Find My Device, dá pra você fazer ele tocar, mesmo se ele tiver 100% no silencioso. Botei ele pra tocar, ele não tocou na minha casa. Eu falei, onde tá meu celular? Aí eu fui olhar a localização, ele tava no ofuscar. Aí eu fiquei, cadê meu celular? Aí eu fui mais pertinho no mapa, e eu vi que ele tava no estacionamento da ofuscar. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga, e ele tava simplesmente jogado no chão do estacionamento da ofuscar. Mas consegui achar ele graças a Find My Device. E se vocês verem um celular por aí jogado, é o meu, me devolvam, por favor. E, enfim, aí tem outros aplicativos também que dá pra rastrear, como, pode mostrar. A gente recebeu um total de 0 dinheiros pra falar sobre eles. Então, é só uma dica mesmo. O Cerberus, ele ainda tem um a mais, porque ele dá pra fazer com ele um fake desligamento. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas, se você ativa essa opção, você, na hora de desligar o celular, ele finge que desligou o celular. Daí, que a primeira coisa que o ladrão faz quando rouba o celular é tentar desligar ele, né? Pra não ficar emitindo, enfim, dá pra rastrear ou emitindo a sua localização. E como ele vai fingir que vai desligar o celular, vai parecer que tá tudo bem. Mas aí depois ele liga de volta e dá até pra tirar foto com a câmera remotamente. Então não ficar fazendo um book lá do ladrão. E dá pra achar com a localização o celular. E uma dica que dá pra evitar... Só com essa dica já dá pra evitar muito problema. Que é coloque senha pra desligar o seu celular. Porque, como eu disse, a primeira coisa que eles vão fazer é desligar o seu celular pra não ter informações de rastreio. Então, se você bota senha pra desligar o seu celular, isso já diminui muito o problema, porque ele não vai desligar. Principalmente aqueles... a não ser que ele arranque a bateria, mas aí tem celular que não dá pra arrancar a bateria, né? Pelo menos não na correria de... Tô falando muito de assalto, né, gente? Enfim. Outra coisa também importante, esconder fotos pessoais. Aquelas fotos impróprias, né, gente? Pra não deixar lá na galeria expostas. Aí eu fiz um tutorialzinho aqui. Não, calma, volta lá. Dá pra fazer com qualquer gerenciador de arquivos. E eu fiz um passo a passo. Daí você vai lá, vai criar pasta. Aí aqui você coloca a pasta com um ponto na frente. Porque aí já é um padrão que essa pasta vai ficar oculta no seu gerenciador. Então aperta OK. Eu criei a pasta .caipira, porque sim. E nesse gerenciador de arquivos já apareceu, o arquivo será ocultado. Mas dá pra fazer isso com qualquer gerenciador de arquivos. Então daí você volta para as pastas e a pasta .caipira que eu criei simplesmente não existe. Daí depois quando você vai em configurações e coloca para mostrar os arquivos ocultos, não tava para mostrar, aí eu botei para mostrar. E você volta lá e a pasta .caipira tá lá. Então, claro que isso não é uma medida super proteção, é só para evitar constrangimento, né? Você vai mostrar a sua galeria lá e tem lá umas fotos que não era para estar lá, né? E, enfim, não vou entrar em .caipira, não vou mostrar as fotos impróprias do caipira. Pode passar. Outra dica também de aplicativo é só porque eu achei muito bizarro, gente. Olha isso. É esse aplicativo chamado Private Photo Video Locker. E ele fica com um ícone de calculadora no seu celular. Parece que é só uma calculadora inofensiva. Quando você entra, ainda parece uma calculadora inofensiva. E você coloca a senha. Eu criei essa senha aleatória. E aperta... qual é o resultado? Aí ele entra num túnel mágico que mostra fotos e vídeos. Agora todo mundo que tá aqui já sabe, né? Mas tem que saber a senha, então. Tem que saber a senha. Mas ainda assim, isso pode dar um problema... Não sei se pode dar um probleminha, né? Mas baixar um aplicativo, você vai ter que dar suas configurações de privacidade pro aplicativo. Que pode ser um probleminha, que é o que eu vou falar pra frente. Agora, que é também para você se proteger mais ainda, sempre revise as configurações de privacidade de seus aplicativos. Às vezes tem aplicativos que têm permissão para fazer coisas que, tipo, mano, eles não precisam, sabe? Por exemplo, a localização e os seus contatos já faz, caso você não goste disso, aquela propaganda direcionada. Então, saber onde você tá, já dá para indicar algumas coisas que estão ao redor de você.
Tá. Segundo plano também, você tirar essa privacidade, já tem aplicativos que não precisam disso. Então, só de tirar essa privacidade não, essa permissão, já pode diminuir o gasto de bateria do seu celular, para não ficar gastando bateria à toa. E microfone, câmera e armazenamento também, que é uma privacidade super invasiva, né? E tem aplicativos que, enfim, não precisam disso para funcionar. A gente vai falar um pouquinho de criptografia, não é uma dica, ou mais ou menos assim, é só por curiosidade, a gente não é especialista nisso, mas a gente achou muito interessante, como a gente está falando de proteção e criptografia é super importante na sociedade atual, a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, como o Beren já falou, a criptografia é muito importante, e só nessa palestra a gente deve ter mencionado umas 6 vezes criptografia já. Então é só para dar um panorama geral, para quem não conhece muito da área. Então, o que é criptografia, para começar? Bom, criptos vem do grego de oculto e grafia vem de escrita. Então, de uma maneira bem simplificada, criptografia são os métodos de pegar uma mensagem e deixar ela decifrável apenas para o emissor e para o receptor dela. A gente tem como exemplo a cifra de César, que é bem conhecida, que o que ela faz é deslocar as letras, três letras à frente do alfabeto. Nós temos também aquele tipo de cifra, a cifra de César, ele é uma criptografia fácil de ser descoberta, não na época, mas agora, por exemplo, se a gente sabe que é deslocamento de palavras, a gente vai restringir para 24 opções, é muito simples. A partir do momento que você sabe qual que é a cifra, você saber descobrir qual é a chave dela. E a gente tem como outro exemplo a máquina Enigma, que foi usada na Segunda Guerra Mundial para criptografar as mensagens alemãs. Então eles mandavam por código Morse. Além do código Morse, tinha a criptografia da máquina Enigma, que era trocada diariamente. E é super interessante porque na época era um negócio que eles consideravam indecifrável, até chegar à altura da computação. Mas, basicamente, esses são exemplos para ficar mais claro. Então, eu falei de alguns termos aqui que eu vou explicar. Mensagem é bem intuitivo, é a informação principal que você quer dar para o seu receptor. A cifra é o método no qual você codifica a mensagem. O código já é a mensagem codificada. A chave não é o método, ela é o atributo que você vai usar na cifra. Então, por exemplo, a gente tinha a cifra de César. A cifra era que ela deslocava palavras. A gente faltava encontrar a chave, que eram 3 deslocamentos. E esteganografia. Esteganografia é quando a gente coloca um código, mas nem dá pra perceber que é um código, sabe? Quando aquelas pessoas fazem um textão e cada primeira letra significa, se você juntar todas elas, vai ter um código ali, uma mensagem secreta. Então é quando você não percebe que tem uma coisa codificada, mas tem. Na computação, o surgimento da criptografia surgiu apenas com um algoritmo, e daí eles pegavam o algoritmo para codificar a mensagem e o mesmo algoritmo para decodificar. No entanto, era muito difícil, para cada mensagem que você tinha que fazer, você tinha que criar um algoritmo novo, então foi necessário usar as chaves. E no caso, essas chaves, elas podem ser de qualquer tamanho. Chave é um conjunto de bits que é usado no algoritmo, porque daí você pode reutilizar o mesmo algoritmo para diversas mensagens, só mudando a chave dele. Aqui é só um asterisco, porque a chave pode ser simétrica ou assimétrica. E simétrica significa que a mesma chave é usada para codificar e decodificar a mensagem. E assimétrica é que tem uma chave para codificar e outra chave para decodificar a mensagem. Bom, na sociedade atual, como a gente falou aqui na palestra, praticamente tudo usa criptografia, você não quer seus dados espalhados por aí. Então, a gente vai falar de algumas coisas interessantes que a gente já citou aqui durante a apresentação. Então, a primeira delas é a função hash. A função hash, de uma maneira bem simplificada novamente, ela é uma função que não vai deixar os seus dados, sua senha ir direto para um site. Lembra quando eu falei que o site não podia conter a sua senha? Então, é basicamente, a sua senha passa pela função hash, e daí ela vai criar um valor hash, que é um valor totalmente aleatório e grande. E o interessante dessa função hash é que ela e esse valor hash ele é armazenado no banco de dados do site.
E o interessante dessa função é que ela não tem volta. Então, se os dados do site foram vazados e o hacker conseguiu um monte de valor hash, ele não tem como voltar para a senha inicial. Então, por isso que os sites não podem guardar suas senhas lá, tem que passar por essa função antes. E além disso, ela é livre de colisões, que significa que duas senhas diferentes, strings diferentes, não podem dar no mesmo valor hash, porque senão diminui a credibilidade da sua senha. Só para complementar, acho que isso pode funcionar de novo, né? Deve estar meio fraco, mas fica pertinho aqui, senão não dá o sinal. Só para complementar, eu vou falar de VPN rapidão, não é o foco da palestra, é só para citar mesmo criptografia na sociedade atual. E VPN mais ou menos é a rede virtual, uma rede privada virtual, né? Então conectar dois computadores de forma a usar a estrutura de uma rede pública, no caso a internet, de maneira criptografada ou não, o ideal é que seja. Tem gente que fala a favor, tem gente que é contra, enfim, eu trouxe 2 prós e 2 contras aqui. 2 prós, o primeiro, que é a proteção em caso de usar Wi-Fi gratuita. Então, usando VPN criptografada, é muito mais fácil de se proteger quando você está num lugar que tem um Wi-Fi gratuito. Porque, geralmente, esses lugares que tem Wi-Fi aberto, é muito fácil de um hacker invadir, ter seus dados que estão lá na rede. Então, se você usar uma VPN criptografada, é mais fácil de se proteger. E outra coisa é mudar a sua real localização geográfica. Eu imagino que vocês já devem saber isso, porque quando o WhatsApp cai, todo mundo vira expert em VPN, não sei o que acontece. Doutorado em VPN. Então dá pra mudar a sua localização. Tipo, o provedor da VPN, ele tem vários servidores em vários países, dependendo do provedor. E você pode se conectar como se estivesse nesses países pelo servidor, né? Então você pode, sei lá, dizer que está na Alemanha e o site vai achar que você está lá e você pode ter acesso a conteúdos gratuitos do país desse servidor e não do país que você está na sua real localização geográfica. E contra, principalmente se for VPN gratuito, vai deixar sua internet super lenta e a vulnerabilidade que você tem em relação ao provedor. Então esses 2 contras, pode passar, vai muito no caso de você saber escolher o provedor de VPN. Porque geralmente a gente não é o ideal que esse VPN seja criptografado. E o ideal mais ainda é que seja pago. Porque aí vai ter uma relação de serviço com o provedor. Então ele vai te oferecer um serviço que vai ter que ser cumprido. E geralmente existe provedor também que não guarda seu histórico. Ele só vai guardar a sua data, o servidor que você acessou e quando você usou, né? Internet. E então, é isso. Escolham bem a VPN, caso vocês inventem de usar. E denúncia, que eu acho que é a parte mais importante. Pode falar. Que é como a lei brasileira protege, principalmente nós mulheres, de invasão. Então, o primeiro caso é quando a pessoa obtém esse dado sem ter a permissão. Então, se ela invade seu computador, invade sua conta ou alguma coisa assim, essa lei, a Lei 12.737, ela vale para delitos informáticos. Então, não só para nudes vazados, mas ela também protege se alguém invadiu sua conta para pegar cartão de crédito, informações privadas, qualquer tipo de crime virtual assim que teve invasão. E também tem quando a pessoa obtém seu dado com permissão, que é mais aquele caso de nudes, enviou a foto para alguém e a pessoa espalhou, onde isso se enquadra na lei brasileira. Isso vai se enquadrar em difamação e injúria, que é a mesma lei, 2.848, que só são artigos diferentes. E a penalidade é menor. Pode usar. Então, como denunciar um crime virtual, seja qualquer crime virtual? Primeiro, se você for invadido, que é aquele caso onde se a pessoa obteve o dado sem essa permissão, não formate o aparelho. A gente acha que foi invadido, a primeira coisa que eu vou fazer é formatar. Então não é, porque isso vai apagar prováveis resquícios que a pessoa deixou lá que podem ser usados como prova. E a segunda coisa é justamente coletar as provas. Nesse caso de crime virtual, qualquer coisa praticamente é uma prova.
Seja um print, seja uma mensagem, seja um URL, tudo é prova. E a terceira coisa é validar essas provas. Você vai com um advogado num cartório e eles emitem uma coisa chamada ata notarial. E essa ata é o que valida as suas provas, porque nesse caso vão ser simplesmente mensagens, simplesmente print. E é lá que eles vão validar para você seguir para o quarto passo, que é realizar o BO. Existem delegacias que são especializadas em crimes cibernéticos, mas nesse caso pode ser fazer esse BO em qualquer delegacia. E o quinto caso, se for o caso, se for algum vídeo vazado, alguma coisa assim, você pode emitir uma carta pela delegacia e mandar para a rede social ou alguma coisa assim, para exigir que aquele conteúdo seja retirado o mais rápido possível. Eu acho que eu estou falando sem nada, né? Mas ok. Para terminar, eu queria mostrar uma coisa super importante que eu falei no começo, que é o SaferNet, que é uma organização não governamental e eles trabalham lá sem fins lucrativos. E eles são muito importantes, porque lá você pode fazer denúncias de qualquer crime virtual. Seja xenofobia, neonazismo, racismo, qualquer coisa que está lá na internet. E você pode fazer essa denúncia completamente anônimo. Funciona assim a denúncia, você coloca o URL do site, escreve seu comentário para detalhar mais especificadamente e escolhe qual foi o tipo de crime que você quer abordar. E depois é só mandar e ficar acompanhando, não é tão simples assim, mas é só mandar e ficar acompanhando do que deu do processo. É como se fosse, é mais registrar uma denúncia do que um processo judicial mais sendo feito assim na delegacia, sabe? E eles têm vários gráficos e informações super importantes, eles são super organizados, assim, de crime virtual, e eles trabalham atrelado ao Ministério Público Federal. Então é super importante, super importante. E só pra deixar claro, isso é principalmente para as meninas que já sofreram ou conhecem alguém que sofreu com isso, disposição de imagens impróprias. Lembrar que você não é uma vítima e a culpa não é sua. E principalmente se você conhece, principalmente se você conhece alguém, amigo, família, alguma coisa, que já passou por isso, meninas que passaram por isso, de ter sua foto vazada, enfim, várias coisas desse gênero sexual. Acompanhem elas, ajudem elas, auxiliem elas, porque não é fácil passar por isso. E pode falar, só a vida que segue, mas não é assim. E se vocês verem que alguém está sofrendo uma coisa muito grave, ajude essa pessoa, faça ela procurar um tratamento mais profissional, se for o caso. E é isso aí. Obrigada! E os contatos do Pilate, caso vocês queiram falar com a gente é super legal, a gente responde todos os e-mails. E pode falar pelo Facebook também, pelo Instagram, segue lá nós.